Luiz já entrou. Enquanto isso eu vou testando. Vamos ver qual que fica melhor aqui. Malu. Acho que eu gostei mais dessa branca aqui. Esperar um pouquinho até o Marcos entrar aqui também. Ah, o Marcos está aqui. Marcos, eu acho que... Não sei se eu posso te convidar ou se você tem que se convidar para entrar na live. Vocês estão me ouvindo bem? Marcos se convidou para a live. Você tá me escutando bem? Eu tava. Tudo bom? Ah, não, ótimo. Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Prazer estar aqui, viu, cara? Peraí, eu acho que ficou... Agora eu não estou te escutando. Voltou? Será que só eu não estou escutando ou mais gente? Alguém se manifeste aí. Vamos lá. E agora? Alguém comenta se está escutando o Marcos ou se sou só eu que não estou escutando. O meu parou um pouquinho e depois voltou. E aí? Agora entrou. Voltou? Vamos ver. Fala alguma coisa, acho que eu não estou te escutando. Oi. Será que sou só eu que não estou escutando? Peraí, deixa eu tirar o meu... Desplugar esse monte de coisa aqui. Vou desplugar os fones primeiro, né? E agora? Desplugar. Agora ficou mudo. Não te ouvindo. Peraí, fala alguma coisa. Agora eu escutei algum barulho. Então, agora ficou mudo. Agora voltou. Agora voltou. Não, agora eu tô te escutando. Vamos sem o equipamento novo, que ele chegou faz 1 hora. Eu montei ele todo de uma vez aqui. Mesmo? Para estrear na sua live. Ó. Eu comprei um Light Ring, eu não sabia o tamanho que ele era. Ele era do tamanho de uma criança, quase. Um treco enorme. Enorme? Sei lá, bate no meu peito, quase. Caramba. Estreando com propriedade. E aí, como você tá? Tô muito bem, obrigado. E você, como é que você tá? Bem também. Faz bastante tempo que a gente não se vê pessoalmente. Eu não lembro a última vez que a gente se viu. Eu acho que foi em 2012. Um tempinho atrás. Não, a gente se viu numa festa uma vez, há algum tempo. Ah, legal. E você, tá bem? Como é que estão as coisas? Está passando esse período de pandemia aí? Como é que você tá vendo tudo isso, cara? Muitas mudanças, mas eu tô aproveitando para refletir, ver quais caminhos eu quero seguir, me aprofundar um pouco mais em alguns temas que eu acho importantes. Tem sido positivo. É aquele tipo de aprendizado que na hora dói um pouco, mas depois você colhe os frutos dele. E, bom, como tem pessoas aqui que seguem você, pessoas que me seguem, pessoas que não seguiam ninguém, então vou falar um pouquinho de quem eu sou, né? Legal. Eu não sabia como me apresentar nas outras lives. Estou começando a aprender, mas estou com uma cola aqui. Sou Márcio, publicitário, já atuei com marketing em diversos segmentos. Cada vez que eu mudava de empresa, eu mudava de segmento. Então, o bom é que eu pude experimentar um pouquinho de cada coisa. Trabalhei no mercado de luxo, trabalhei no mercado de saúde junto com você, de BI. Que mais que eu fiz? Eventos, trabalhei um tempo fora também, e trabalhei em agência. E que mais? A gente trabalhou um tempo juntos, não conhecia nada do mercado de saúde até então, e me apaixonei pelo propósito de mudar as vidas das pessoas com a audição. Isso foi muito legal.
E estou fazendo esse exercício também de ter essas lives com pessoas que me inspiram e eu acho que podem inspirar mais pessoas. Então é legal poder amplificar a voz dessas pessoas. E é um exercício para mim de falar aqui com a câmera, é uma coisa que eu não tenho tanto hábito de fazer. E tem sido gostoso até. Foi uma surpresa que pessoas com tanto para compartilhar topassem falar comigo e trocar ideias. E enfim, você também é uma dessas pessoas, tem sido muito bom. E daí eu pediria para você falar um pouquinho de você também. Legal. Bom, Márcio, obrigado. Obrigado mesmo. Para mim é muito legal estar aqui falando com você. Eu acho que a gente, quando tem alguma coisa para compartilhar, deve ser compartilhado, né? A gente tem que parar um pouco com essa falsa modéstia de achar que, quem sou eu para falar sobre tal tema, né? O ano passado, né, nessa história toda de pandemia, eu também me dediquei a fazer lives. E eu tenho acompanhado as suas, estão sendo muito legais, parabéns, eu acho que tá indo super bem. Só que eu também tinha essa mesma coisa, sabe? Eu falava, nossa, mas quem vai querer falar comigo, né? E aí a coisa foi tomando uma determinada proporção que pessoas muito legais, pessoas que têm muita coisa para compartilhar, acabaram aceitando fazer a live. Ficou um conteúdo super rico, tem quase 100 lives, né, à disposição, falando sobre os mais variados temas. Então fala sobre empreendedorismo, fala sobre a ciência, comportamento, uma série de coisas que acabam agregando muito a vida das pessoas. Eu acho que foi um exercício muito legal. Bom, eu sou administrador de empresas, sou economista, tenho 54 anos, já passei por algumas experiências bem interessantes na minha vida. Profissionalmente, eu acredito muito em defender um propósito. E hoje, Márcio, até tem uma novidade para te contar em primeira mão, que você ainda não sabe. Para mim e para todo mundo que está escutando aqui. Eu estou muito feliz, porque eu consegui voltar para o segmento de educação. Você sabe o tanto que eu gosto de educação, tanto que eu acho que educação é a ferramenta mais poderosa assim, para transformar uma sociedade. E eu consegui voltar para esse mercado. Eu estou muito feliz, de verdade. Parabéns. Eu acho que juntou uma série de coisas e os astros, o universo e todas as coisas que a gente acabou plantando na vida e acabaram voltando. E eu comecei ontem, né? Na verdade, eu comecei já há alguns dias, mas oficialmente eu comecei ontem num grande grupo educacional e eu estou realmente muito feliz. Que bom. A minha experiência profissional é muito focada na área comercial. Eu acredito muito em vendas como processo e não só como talento. Eu acho que vendas é muito mais do que você ter só talento para vender alguma coisa, mesmo porque se você não tiver repertório, isso acaba se esgotando. Então eu acredito muito em vendas como algo processual, como algo que você faz, e eu até brinco, né? Eu falo que vendas é mais processual do que a área financeira das empresas. Os caras de finanças não gostam muito de me escutar falando isso, mas eu acredito. Mas é verdade, tem seu fundo de verdade. Porque você vê, se você não vendeu, é porque você errou no processo. Tem que rever o processo inteiro e ver onde você errou e vender. Porque se tem alguém que compre e se você tem algo para vender, você vai ter que juntar essas duas pontas. Então, a minha grande paixão é essa. Eu gosto de ser vendedor. Trabalhei muito tempo com serviços, trabalhei em óticas, trabalhei, enfim, em alguns segmentos. E hoje eu estou em educação. Eu estou muito feliz por isso, né? Já falei, parece que eu estou virando repetitivo. Mas é uma coisa muito legal, porque educação também tem um link com algo que me pegou quando eu comecei a trabalhar com o mercado de saúde, até então não sabia o que esperar, e muda vidas, né? Muda. Eu já trabalhei em marketing de outras coisas que eu gostava bastante também, era atrativo, mudava vidas de outra forma, porque tinha questões aspiracionais e tudo mais. Mas é diferente quando você vê ali uma pessoa que precisava daquilo e conseguiu mudar ali, se reconectar ao mundo graças a algo que você vendeu para ela. É muito legal. Você sabe que, assim, eu sou um privilegiado em relação a isso, né? Realmente eu me considero um privilegiado, porque eu tenho uma deficiência visual, é séria e tal, e aí eu fui trabalhar em ótica. Quer dizer, com a minha deficiência, eu acabei ajudando mais gente. A educação foi a grande ferramenta de transformação da minha vida. Eu realmente vim de uma família muito simples e talvez eu não tivesse conseguido alcançar as coisas que eu alcancei se não fosse pela educação. E hoje eu estou na educação. E quando você fala de educação digital, Márcio, é muito legal, porque você imagina que você está levando educação para aquela população ribeirinha lá do lado do Rio Solimões, por exemplo, sabe?
Então, você tendo condições de acessar a internet, e se Deus quiser, e a tecnologia já permite, né? Se, enfim, alguns entraves políticos forem vencidos, a gente vai ter internet com muito mais facilidade para as pessoas. E isso vai beneficiar muita gente, inclusive no que se refere ao conceito de educação e educação digital, que é uma ferramenta nova e que tem mudado a vida de muitas pessoas. E vai ter um alcance incomparável com a educação tradicional. Sim, já tem, né? Você sabe que a gente estava conversando, né? Isso até nem, a gente nem falou sobre isso, mas eu estava fazendo uma reflexão sobre a história da educação à distância, né? E aí, assim, se a gente for pensar bem, a educação à distância, ela começou quando o primeiro livro foi impresso. Porque você imagina, o que é educação à distância? É alguém aprendendo alguma coisa num lugar diferente do seu, num momento que não seja síncrono. Né? Esse é o conceito de educação à distância. Então, se você tem um livro na mão e está aprendendo, você tem educação à distância. Né? Então, eu acho bem legal. Não está do lado do autor te passando aquele conhecimento ali. Né? Exato, exato. Então, isso é muito legal. E quando você fala Quebra disso, paradigmas. Quebra. Eu acho que... Aliás, Márcio, eu acho que a gente tem vivido um momento que, se a gente souber aproveitar essas quebras de paradigmas, a gente vai crescer muito. Né? E como pessoa, como profissional, como ser humano mesmo, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais, talvez um pouco mais generoso com tudo isso que está acontecendo. De maneira alguma, estou minimizando nada. Eu acho que tudo é muito sério, tudo é muito grave. Se você me permitir, eu conto para você o que aconteceu comigo ano passado em relação a essa doença. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar generoso com a gente mesmo, porque eventualmente a gente... Claro, nós temos que ter responsabilidade, mas não podemos carregar culpa por nada do que está acontecendo. A menos, é claro, que você, de uma maneira totalmente arbitrária, esteja contaminado e saia na rua, como a gente viu na imprensa esses dias. Aí é uma outra coisa. É outra coisa. Sim, mas até li um post interessante a respeito disso, que muitas coisas as pessoas somatizam e são relacionadas à pandemia, não são coisas que elas podem mudar, estão além do alcance delas, mas psicologicamente afetam. E é como Sim. se você fosse responsável por aquilo. Sim, sim. E a gente tem que olhar, eu acho que a gente tem que olhar para esse processo de uma maneira um pouco mais generosa e olhar para a gente também de um jeito um pouco mais generoso. Eu acho que a gente vem numa batida de se culpar muito de muita coisa. E a gente talvez precise tirar um pouco isso do nosso caminho e olhar para nós, né, de uma maneira um pouco mais generosa. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai aprender muita coisa com esse processo todo. E a gente vai ser mais saudável também, né? Sim. Aliás, tem muitos problemas que derivam de quando essas coisas aí não estão muito bem alinhadas. Você sabe que é engraçado, né? Porque coisas práticas, né? Lavar a mão, né? Não colocar a mão no rosto, enfim, essas coisas todas que todo mundo fala, né? Passar álcool gel e tal. São coisas que a gente também tem que se disciplinar, porque não é todo mundo que tem isso como um hábito constante e precisa ser olhado de uma maneira mais séria, inclusive, né? Porque é toda uma questão de... Eu acho que é uma questão de cultura, né? Por falar em cultura, uma outra coisa que eu faço também com bastante prazer, hoje eu fui eleito, né, esse ano, biênio 21-22, como conselheiro de cultura da cidade de Campinas. E isso é muito legal, porque no momento em que a cultura está sendo tão massacrada, tão colocada à beira de qualquer coisa, e os agentes culturais, sejam eles quais forem, tem muita gente passando fome, mas essa é a verdade, sabe? Os verdadeiros agentes culturais, né? Sim. Tem muita gente passando fome, tem muita gente passando muitas dificuldades, porque os trabalhos cessaram, né? A lei Aldir Blanc veio, ela realmente socorreu algumas pessoas que tinham projetos, mas de fato não é suficiente. Não é suficiente, acho que, para várias camadas da população, mas para essa camada que vive da cultura, também é muito complicado. E eu tenho visto viver da cultura já era algo difícil, né? Sim. Viver da cultura já é difícil. Eu acho que, infelizmente, sempre foi muito difícil. Quando a gente fala de culturas, de cultura base, sabe aquela coisa? Cidadania e cultura, por exemplo... A gente fala muito de cultura pop, né? Mas a gente tem movimentos culturais no Brasil que não são tão populares, mas que são absolutamente importantes para nos fazer o que nós somos hoje. E que tem muita gente que não conhece.
E que são tão Inclusive, pop quanto outras coisas que hoje em dia são julgadas pop, sim, né? mas Se você você vê, for olhar ali, sei lá, Caetano, Gil, Bethânia, Gal, aquilo ali era muito mais revolucionário do que muitos outros sim, artistas de hoje em dia. sim, sim. E tem coisas que são muito legais e que a gente acaba deixando de lado. Por exemplo, ver uma roda de capoeira é muito bonito, cara. Assim, sabe? É cultura, é uma coisa que bate a sua ancestralidade, seja você de que origem você tiver. E eu acho isso muito E valorizar isso é muito importante. exato. E eu tenho feito enfim, tenho tentado, né, aqui em Campinas fazer com que o movimento cultural, de uma maneira ou de outra, seja um pouco mais lembrado. E nós estamos no começo, ainda o conselho ele é novo, né, esses conselheiros agora são novos, mas eu acho que a gente em 2 anos vai poder construir algumas bases bem importantes para a cultura. E uma curiosidade, eu já estou começando a fugir aqui da pauta original. Não, daqui a pouco a gente volta. É, esse seu trabalho com cultura tem algum vínculo com o seu interesse por política? Porque quando a gente se conheceu, eu sabia dos seus valores, dos seus ideais, mas a sua orientação profissional era muito voltada para varejo. E daí, em certo momento, eu vi que você também ampliou o leque ali e quis olhar para a sociedade, mudar algumas coisas que você via que estavam erradas. Olha, eu acho que a gente, como cidadão, deveria se interessar por cultura de qualquer maneira, sabe? Seja em qualquer esfera, a gente deveria ter esse interesse. Meu interesse por política surgiu ano passado. Eu fui um dos 35 mil. Houve mais de 35 mil pessoas inscritas em um curso de formação política no Renova BR. Houve uma aprovação de por volta de 800 pessoas. Eu fui uma das pessoas que foi aprovado. E eu consegui me formar no curso do Renova BR com uma nota bem legal, enfim, eu aprendi muita coisa. E o Renova me mostrou que era necessário ter essa experiência. Até porque essa experiência, ela foi muito rica para mim no que se refere a relacionamento com pessoas, a entender coisas diferentes. Mas você sabe que eu, andando por Campinas, eu vi uma outra Campinas que eu não conhecia. Uma Campinas pujante, uma Campinas diferente daquilo que eu conhecia. Vi muita pobreza também, vi muita dificuldade, vi muitas coisas erradas. Mas Tanto para bem quanto para mal, você descobre Sim, um mundo fora da bolha que a gente... exatamente. E é um mundo que, assim, se eu não tivesse tivesse tido essa experiência, talvez eu nunca tivesse visto, talvez eu nunca tivesse conhecido. Né? Conversei com as pessoas mais interessantes que você possa imaginar, conheci pessoas que têm trabalhos sociais, assim, sem nenhuma vinculação política, mas um trabalho social lindo de, sabe, fazer marmita para gente que está passando dificuldade, sem aparecer, sem querer fazer nenhum marketing pessoal em cima disso. Então, para mim, foi muito legal. Eu acho que isso enriquecedor, né? sim, e reforçou uma teoria, para mim, que é muito interessante, que eu gosto muito dela e que eu tenho observado ela há muito tempo. Né? Você sabe que durante muito tempo, a gente foi muito generalista, né? Os profissionais, as pessoas, nós éramos educados para ser generalista. A tua geração é uma geração diferente da minha, você é bem mais novo, mas assim, a gente era educado para ter uma visão genérica das coisas, a gente não era especialista em nada, né? Então a gente virou grande generalista. E aí a gente vê grandes erros conceituais que se refletem na sociedade até hoje, justamente por esse pensamento genérico que a gente tem. Enfim, dos erros conceituais, para não falar de outra coisa, né? Para não falar de preconceito, que essa palavra é pesada, né? E eu de verdade não tenho embasamento suficiente para falar dela, eles acontecem justamente por essa questão da generalidade, né? De ser generalista. Aí depois, a gente acabou sendo obrigado a virar especialista. Então, nós nos tornamos especialistas. Estou falando do mundo profissional, mas óbvio que isso se reflete na sua vida pessoal também. O especialista é aquele cara que sabe muito de quase nada. Né? Ou seja, ele tem assim, uma gama enorme de um pontinho e de quase nada. Ele pincela vários conteúdos, mas não pincela totalmente nenhum deles. Ele é o especialista, é aquele cara que sabe muito de uma determinada coisa, mas não sabe das outras, né? Então, às vezes, conversar com especialistas é meio sacal.
que o cara só sabe falar daquele assunto, né? Eu tinha Mas um também é amigo que ele era... interessante, né? Porque são mundos diferentes. Aquela São, pessoa mergulha fundo naquele tópico, enquanto o outro olha por alto o por cenário alto. geral. Exato. Eu tinha um amigo que ele era especialista em estruturas, fundações e estruturas, né? Então a gente estava conversando, tomando um chopp, ele olhava para o lado e falava assim, ah, esse telhado está calculado errado. Meu, talvez não fosse a hora de falar do telhado calculado errado, né? Mas o Então, olhar já assim, está treinado para aquilo, né? exato. Então a gente tinha generalista, teve especialistas e tem especialistas, e hoje eu tenho visto que as pessoas mais procuradas são aquelas pessoas que são chamadas de nexialistas. O que é um cara desse? É aquele cara que consegue tirar nexo das coisas, consegue fazer junção com as coisas. Então ele pode, por exemplo, gerenciar uma grande equipe de especialistas, especialistas espalhados pelo mundo todo, isso é muito comum hoje em dia, e tirar deles o melhor proveito, fazer com que eles produzam da melhor maneira possível, sejam felizes e tenham a possibilidade de crescer até profissionalmente. Então esse Por dar nexialista... por dar um passo além, desculpa te interromper, Sim, por dar claro. um passo além e ter um olhar analítico em cima Exato. daquela parte que só o especialista tinha até então. Sim. Então o nexialista, ele junta, ele faz dar nexo na coisa, né? Então, assim, esse movimento que a gente vive, do movimento pós qualquer coisa, que a gente não pode nem falar pós nada, porque a gente não sabe o que aconteceu ontem, né? Então não é pós A gente já nada. cansou também de falar de novo normal, porque Não tem também, não né? teve nada normal até agora. Mas se a gente for olhar para a internet de uma maneira geral, né, a própria ferramenta, ela proporciona uma coisa muito interessante, porque você pode ser um cara que não sabe nada de nada, mas você tem, através dessa ferramenta, você pode aprender qualquer coisa, na hora em que você quiser, na profundidade que você quiser e no tempo que você quiser. Mas isso também gera uma crítica que eu já vi algumas vezes, que tem muita informação disponível, mais do que existiu em qualquer época da humanidade, mas não existe uma curadoria. Então, Exato. As pessoas não sabem o que é importante, o que é verdadeiro, o que é falso, É o aí que elas que querem, entra, e no fim das contas elas não sabem entra, nada. É aí que entra o tal do nexialista, que é aquele cara que ele não vai ser líder, ele não vai ser chefe, ele não vai ser nada disso, ele vai ser curador. Então é aquele cara que consegue juntar várias coisas, tirar o nexo daquilo, tirar o senso daquilo e fazer com que aquilo vire uma outra coisa melhor, se transforme num produto melhor. E esse profissional está sendo muito procurado, né? Ele está sendo muito visado, porque ele é raro, né? Não é todo mundo que quer ser alguém que junte um monte de coisa. Então, sim, e voltando lá para aquela sua pergunta da política, eu acho que essa experiência, essa minha incursão, né, pela política, me proporcionou isso. Então hoje eu sou um cara que, se você me falar sobre qualquer tema, eu sei onde procurar, eu sei como procurar e eu sei em que profundidade procurar. E eu sei principalmente validar isso, porque eu conheci pessoas que possam validar esses temas todos que a gente pode conversar. Então, assim, óbvio que isso não quer dizer que a gente virá expert em tudo, não existe isso, né? Mas a gente pelo menos tem a possibilidade de olhar com um olhar um pouco mais... E aí a minha geração leva vantagem, porque a minha geração consegue olhar com um olhar analógico em cima de coisas digitais. Uhum. E o nativo digital, ele vai olhar com o olhar digital, né? Eu peguei um pouquinho da transição também, então eu posso olhar um pouquinho com cada coisa. Mas eu acho que isso realmente, assim, sair daquela bolha onde você estava até então e transitar em outros meios, pegar outros olhares, isso é muito enriquecedor. E no fim das contas, assim, às vezes você acha que você vai doar, você vai trazer muita informação para os outros, só que você sai com muito mais riqueza ali, muito mais coisas do que você pôde entregar. Ou os dois saem com muito mais do que a soma dos dois ali, não é matemático. Os dois entregaram um pouquinho e todo mundo saiu com muito mais. A gente sai diferente, né, Márcio? De qualquer ponto de vista, a gente sai diferente. A gente sai com alguma coisa a mais, né? Os dois lados de qualquer tipo de troca dessa acaba saindo com alguma coisa a mais, alguma coisa diferente. E pelo menos se a gente não sair com alguma coisa diferente, a gente aprende como não ser daquele jeito, né? Porque é uma grande coisa.
Não, é exato, isso que é importante, assim, se você não vai gostar daquilo, pelo menos você sabe o que é aquilo. Você tem a sua É opinião isso, do que é aquilo. é isso. E, bom, emendando numa próxima pergunta que eu queria já mergulhar no tema principal ali que a gente divulgou para todo mundo, eu queria entender um pouco mais do seu olhar em relação ao mercado de trabalho para pessoas acima de 50 ou nessa faixa etária. Eu, por enquanto, ainda estou olhando de fora, mas eu vejo muitas coisas aí acontecendo, desde mudanças culturais até mudanças de postura de profissionais, e eu acho que está num momento de transição muito importante. Mas você sabe que eu tenho pensado muito sobre esse tema, além de vivê-lo, né, na prática. Eu vou contar a minha experiência aqui em relação a esse tema. Eu tenho pensado bastante nesse tema. E eu tenho, enfim, analisado isso de uma maneira bastante objetiva, né? A primeira análise que eu faço é a seguinte: idade também é diversidade. Esse ponto, para mim, ele é fundamental. A gente até conversou um pouco sobre isso. E esse ponto é esquecido, né? Você mencionou isso, e daí caiu a minha ficha. Idade é diversidade. A gente apoia, e eu acho que tem que apoiar mesmo, a diversidade nas empresas. Eu acho que ela tem que ser apoiada, a gente tem que olhar para os... Porque assim, ó, na minha opinião, a equação é muito simples. Para uma empresa sobreviver, ela tem que ter inovação. Se ela não tiver inovação, ela não sobrevive. Isso aí é ponto pacífico. Para ela ter inovação, ela tem que ter gente diferente. Então, para mim, diversidade mais tecnologia é igual a inovação. Exato. E principalmente assim, se ela não tiver essa diversidade de verdade, se ela só fingir que ela é diversa, ela vai pelo caminho errado, porque ela vai pelo caminho que ela acha que é diverso, não pelo caminho que quem vive aquilo pode dizer se é diverso de verdade ou não. Que vai ser o comprador dela, muitas vezes, né? Que vai ser a pessoa que vai adquirir o produto que ela está fabricando. Então, o que eu vejo muito existe uma necessidade muito grande de se olhar para a idade como diversidade. Esse ponto, para mim, é muito importante. A gente vê. Mas você já vê isso? Desculpa te interromper, que eu vou ficar com dúvidas. Você já vê isso acontecendo? A idade sendo vista como diversidade, assim como outras questões são vistas? Olha, eu vi em algumas vezes, muito mais... Existe uma grande rede de supermercados, que agora, inclusive, ela é francesa, e ela é de um controlador francês. Ela era brasileira, é de um controlador francês agora, e ela, durante um período, colocou pessoas mais velhas em cargos de ponta, né, os spots ali dentro. Então, eram pessoas que eventualmente estavam no check-out das lojas ou estavam ajudando nas embalagens e tal. Eu encaro isso muito mais como uma ferramenta de marketing para dizer, olha, sou bonitinho, olha como é legal, estou fazendo isso. Mas no Brasil, de verdade, eu ainda não vi isso ser colocado na mesa da maneira mais correta. Existem várias questões em relação a isso. A primeira delas é que, assim, subentende-se que as pessoas amadurecem nas empresas. Então, assim, a pessoa entrou lá com 30, com 20, ela vai ficar até 50, 60, e ela amadureceu na empresa. Esse é o primeiro ponto que, na minha opinião, está errado. Hoje em dia, ninguém amadurece na empresa. Meu pai trabalhou 23 anos na última empresa que ele trabalhou. Meu pai também trabalhou a vida inteira na mesma empresa. Então, meu pai trabalhou basicamente a vida inteira na mesma empresa. Trabalhou em duas a vida toda dele. Você pega a carteira profissional dele e você vê 2 registros. E era o comum, né? Era o comum. Hoje o mundo não é assim. As pessoas mudam, as demandas mudam, as pessoas buscam coisas diferentes. Então, essa coisa de envelhecer dentro da empresa mudou muito nos últimos anos e continua mudando, né? Um outro ponto importante que eu vejo não existe, na verdade, é claro que tem uma questão que é uma questão simples, né? Muitas vezes é uma questão salarial, né? Então, eventualmente, a empresa não quer pagar para um profissional sênior o que ela pagaria para um profissional enfim, pleno ou júnior, que poderia eventualmente executar as mesmas atividades. Até aí não tem nenhum problema, é liberdade da empresa, cada um faz aquilo que acha o mais adequado, né? E às vezes isso tem seu custo também, né? Porque aí que aquele profissional júnior não está pronto para responder tudo que um sênior estaria em certas situações. Tem um negócio que é muito legal, sabe, Márcio? Que assim, ficar mais velho é muito libertador, né? Porque assim, você deixa de...
eu diria, falo por mim, né? Não sei se todas as pessoas são assim, imagino que você deixa de lado alguns egos que você tem quando você é mais novo, você deixa de lado algumas questões que para você eram tão importantes e você acaba relevando, porque, afinal de contas, já se passou por tanta coisa que talvez aqueles pontos ali não sejam pontos tão importantes. Mas o que eu vejo muito claramente é o seguinte, a diversidade, a idade como fator de diversidade nem é pauta de lugar nenhum, você não acha muitas matérias que falam sobre esse tema, é um tema que muitas vezes é esquecido e que precisa ser colocado na pauta, por um motivo muito simples. A população está envelhecendo, a mão de obra vai precisar ser mudada ou reciclada ou transformada, não importa, porque as pessoas precisam continuar no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho precisa das pessoas. A gente Eu precisa até te tirar mandei uma matéria com outro viés, que era, na verdade, o viés estético, que também pessoas mais velhas não podem parecer sensuais, não podem Sim. se mostrar tão ativas quanto eram até então, Sim. se portar da forma como se portavam, né? Que era uma matéria lá da Madonna, que eu conheço todas as matérias da Madonna, e ela continua sendo quem ela era até então. Então, Ela é o que é. ela falou, eu não mudei, o que mudou foi a percepção de vocês. Exato. E olha, você sabe que é muito doido isso, né? Se a gente pegar esse exemplo aí da Madonna, né? E óbvio que não dá para falar com você sobre ela, porque você é fã, então o seu viés é lá em cima, assim, não dá nem para brincar com você. Não, mas eu sei criticar também algumas coisas. Mas assim, meu, olha para aquela menina lá, de 20 anos atrás, e olha hoje. Olha a consistência de hoje, olha o tipo de artista que é hoje, olha o que faz hoje, e principalmente, olha o engajamento com propriedade de hoje. Né? Não é aquela coisa... Então, assim, aí, é um baita de um exemplo de uma pessoa que amadureceu, mas que não perdeu a conexão dela com o mundo, né? Eu acho que esse é o grande barato da história. E que, na verdade, assim, desculpa, pode falar. Eu acho assim, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Porque não é por ser ela. Eu acho que todo mundo pode ser o que quiser ser e pode fazer o que quiser fazer. Obviamente que dentro daquelas premissas de respeito que todo mundo conhece. Mas o que eu vejo muito é assim, olhando para ela como artista, né? Eu vejo hoje, né, talvez o meu olhar esteja um pouco também enviesado, mas eu vejo hoje uma artista muito mais completa do que... E isso é muito natural, do que uma pessoa, né, há 20 anos, né? Amadureceu, e ainda que o mercado valorize a juventude, ele hoje é um pouco mais diverso, antes tinha que ser loira, de olhos azuis, hoje você já vê uma diversidade, mas você não vê pessoas mais velhas na parada de sucesso. Rádios famosas não tocam pessoas acima de 40 anos. Mas, enfim, eu acho que ela continua passando a mensagem que ela passava até então. Eu acho que isso é parte do que me faz gostar dela. Às vezes até mais do que a música. Sim, eu acho, Márcio, também, eu acredito muito nisso, que a grande função que a gente tem é justamente essa, é continuar passando a mensagem que a gente tem como propósito passar. Não é porque a gente vai ficando mais velho que a gente vai, enfim, você não pode tergiversar, entendeu? Você pode se afastar daquilo que é seu propósito porque você está ficando velho, quer dizer, você está desistindo porque está ficando velho. Né? Basicamente, ou porque o alcance da sua voz diminuiu, então você desiste daquilo, né? E isso é exatamente isso. Se a gente for usar isso metaforicamente, não é porque o alcance da sua voz diminui que você desiste de passar a mensagem. Porque então é o ego, né, na verdade. Então, assim, voltando para a história do mercado de trabalho, a gente não pode ser hipócrita e falar assim, existem milhares de oportunidades para pessoas com mais de 50 anos. Não tem, tá? Eu passei por um período agora, foi um período bastante difícil. O ano passado, para mim, foi um período muito desafiador, pelo qual eu poderia reclamar, mas eu tenho muita gratidão por tudo que aconteceu no ano passado. Muita gratidão. Enfim, a pandemia começou no dia 11 de março. Meu pai foi internado no dia 17 de março, né, em um hospital público aqui de Campinas, para fazer uma cirurgia cardíaca simples, não era nada complexa, tá? Infelizmente, na dependência de insumos do governo para fazer essa cirurgia, ele acabou atrasando, houve a necessidade de se fazer várias manifestações envolvendo imprensa, Ministério Público, etc., até que o aparelho que ele precisava colocar chegasse. O aparelho chegou numa quinta-feira, ele faria... Chegou pelo barulho que vocês fizeram. Sim, barulho que a gente fez, senão também não chegaria.
Aí, quando o aparelho chegou na quinta-feira, quando chegou, enfim, na sexta eles fizeram os exames, meu pai estava contaminado com Covid, nota. Ele foi contaminado dentro do hospital. A história se resumiu ao seguinte, Márcio, ele ficou, do momento em que ele foi contaminado, que foi mais ou menos junho, até setembro internado, ou seja, ele ficou de março a setembro internado. 9 meses de internação, 9 meses não, 6 meses, quase 7 meses de internação. Mas muito E as pessoas, elas falam muito, Márcio, da história, sarei da Covid, graças a Deus, né? Você foi curado, saiu do hospital, etc. O problema todo é que poucas pessoas comentam do que é a recuperação de um paciente com Covid dentro de casa. Né? Uma pessoa que foi curada de Covid dentro de casa. O nível de impacto que é provocado na vida da família e dessa própria pessoa é muito grande. Para você ter uma ideia, o meu pai começou a andar novamente em fevereiro, que ele começou a dar os primeiros passos. Ele saiu do hospital absolutamente debilitado, com escaras enormes, enfim, houve uma necessidade de se fazer um grande tratamento para que ele ficasse bem. Então esse foi um ponto importante. Eu passei por isso, nós passamos por isso ano passado. Eu passei, só uma observação, eu tive Covid também, e eu comecei a sentir tipo amnésia de fatos recentes. E depois eu fui ler, fui pesquisar, e dizem que é uma coisa comum para quem teve Covid. E estou seguindo ali com o meu terapeuta e tudo mais, para ver se isso melhora, normaliza e volta ao normal. Mas você tem que lidar. Na verdade é uma coisa muito desconhecida e existem várias coisas que a gente ainda não consegue saber os resultados. Mas enfim, ele saiu. Eu sou extremamente grato ao fato dele ter saído. Só que isso, Márcio, acabou me afastando do mercado de trabalho, porque eu realmente abri mão de tudo para ficar junto com meu pai. Foi o que aconteceu. É igual eu e a minha irmã que está aqui, ainda aparecendo aqui agora, inclusive. Quem? Eu e a minha irmã, que está a Ana Bia. Os dois. Ela parou a vida dela toda para cuidar do meu pai. Então, e aí, cara, olha só. Eu precisava botar dinheiro em casa, né, de alguma maneira. E aí esse conceito que eu te falei do Nexialista, ele acabou aflorando muito fortemente em mim. Porque eu acho que a gente não pode parar, a gente não tem o direito de parar, a gente tem que continuar fazendo alguma coisa. E eu descobri uma coisa, eu comecei a pesquisar, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer essa coisa de dentro da minha casa, de maneira que eu consiga ganhar dinheiro, né, e consiga continuar minha vida, tocar minha vida, eu preciso fazer minhas coisas. Antes de começar a tentar voltar para o mercado de trabalho, qualquer coisa do tipo. E eu descobri um filão muito interessante, que você vai dar muita risada em relação a esse filão. Eu fiz um curso de português para estrangeiros. Eu fiz o curso pela internet de português para estrangeiros. Existe uma certificação de português que se chama CELP, CELP Bras. É como se fosse um TOEFL ou qualquer coisa do tipo, tá? E eu acabei pesquisando muito sobre esse exame, né, que ele é aplicado no mundo todo, em alguns locais. E eu descobri que esse exame, nesse ano passado, 2020, seria aplicado só uma vez em função da pandemia. Eu falei, pô, então tem um filão aí de alunos. E comecei a anunciar em todos os grupos de estrangeiros do Facebook que você possa imaginar. Mas bom, que o legal. resultado disso. Tem tanta gente que se redescobriu e achou algo que virou uma atividade principal, algo que virou um hobby, mas algo totalmente novo. E aí, cara, eu comecei a anunciar, mas assim, eu falei, ninguém vai querer aula comigo, né? Aquela coisa de se autodepreciar, porque você tá mal e tal, não sei o que, você entra. Eu pensei, ninguém vai querer gravar live comigo. Não puta. Aí, cara, quando eu vi, tinha espanhol, tinha chinês, tinha mexicano, tinha inglês, tinha americano, enfim. Eu acabei ficando com as manhãs todas, manhãs, tardes e noites, né? Mas era bem espaçado. Eu sei que eu consegui, numa primeira tacada, assim, 15 alunos de português para estrangeiros, porque eles precisavam fazer o exame. Eu tinha estudado muito como o exame funcionava, porque eles são publicados, não é nada inside information. Não. Os exames são publicados, tem sites que publicam os exames. Eu estudei os exames desde 2004 até agora, todos eles. E fui criando uma metodologia de ensinar para as pessoas como fazer o exame. Muito mais do que ensinar português, como fazer o exame. Era quase que uma técnica preparatória para fazer o CELP.
E foi muito interessante, cara, porque daí teve o CELP, né? Ele foi transferido para o dia 8 de dezembro, os meus alunos fizeram. Aí o governo brasileiro, como sempre, né? O INEP, que é uma maravilha, a gente já conhece o INEP de outras coisas, né? O INEP é o responsável, inclusive, pelos exames do Ensino Nacional do Ensino Médio, etc. E aí o INEP publicou, agora em março, ele publicou as notas. E as notas, elas têm uma graduação, que elas vão de 0 até 5, né? E o 5 é o cara que é o fodão, assim, fala português que nem nativo, né? É tipo, Nota máxima. é um C1 de inglês, né? Mais ou menos alguma coisa É assim. igual Não eu é brinco mais com a de minha irmã, inglês. que a fotinho dela ainda está aparecendo aqui, que quando a gente morou fora na Argentina, ela aprendeu castelhano tão bem que as pessoas de lá achavam que ela era de lá. Mas depois É. ela esqueceu tudo também. E aí, cara, você sabe que os alunos prestaram, tiraram notas super boas. Eu tenho alunos até hoje, né? Alguns alunos até hoje. E foi muito legal porque, assim, eu percebi uma coisa. E aí, respondendo aquela pergunta lá que falava sobre oportunidades. Não é poliana, não é olhar o copo meio cheio ou meio vazio, não é nada disso. É manter-se em movimento. Então eu acho, e eu acredito muito nisso, as oportunidades para as pessoas mais velhas, elas realmente são muito raras. As empresas têm uma dificuldade muito grande em entender que existe essa questão de que diversidade também é diversidade. Existe uma questão salarial. Tudo isso aí está muito enraizado e todo mundo sabe, todo mundo comenta. Mas, ao Existe um mesmo índice. tempo, eu acho que isso vai virar uma questão cada vez maior, porque as pessoas vão trabalhar por mais tempo. E Sim. elas vão estar mais saudáveis, elas vão estar ali, disponíveis com a expertise delas. A E essa população equalização não vai poder ser mantida do jeito que ela é hoje. E a população está envelhecendo, isso é um ponto, né? E não tem sistema de aposentadoria que mantenha todo mundo, a gente também sabe disso. Então, no final, Márcio, eu acho que assim, no final do dia, o que deu para tirar de uma grande lição disso foi: as informações estão aí, se a gente souber procurar essas informações, a gente consegue tirar proveito delas, e principalmente é manter-se em movimento. Então você que tem mais de 50 anos, que está sem trabalho hoje, que está desanimado, que está... Enfim, eu também passei por tudo isso, eu não estou falando de algo que alguém me contou, eu passei por tudo isso. E assim, Cara, estar fora do mercado de trabalho, desculpa fazer outro parênteses se te cortar, claro, é uma coisa que eu acho que abala a autoestima de qualquer pessoa, porque mesmo todo nos mundo. momentos onde eu era mais jovem, quando não estava rolando nada, Sim, mexe com a pessoa. E daí, juntando outros fatores, vai mexer mais ainda. tem uma questão, uma pergunta aqui da Karina, depois você lê, porque eu não enxergo, aí a gente Peraí, deixa eu ver, responde. deixa eu mexer aqui. Você acredita que parte dessa inclusão deve começar dentro das empresas? Eu acho que sim, parte dela, na gestão de carreira, para que seus profissionais não fiquem estagnados e possam acompanhar o desenvolvimento do mercado. Eu refleti sobre isso quando a gente começou a discutir o tema, que as empresas têm políticas de inclusão de outros grupos, de minorias, mas teria que ser algo diferente, tem que ter um formato específico. Não sei de bate-pronto dizer qual seria esse formato, mas eu acho que tem que partir também das empresas. Eu acho que tem que partir das empresas, mas vem muito ao encontro do que eu estava falando antes, sabe? A gente precisa entender uma coisa, por mais que você esteja desmotivado, por mais que você esteja abalado, por mais que você esteja sem grana, porque isso tudo mexe com a gente, de repente você chega no final do mês e fala, meu, como é que eu vou pagar essa conta? Tudo isso, a gente não pode perder o movimento. Eu acho que o mais importante dessa coisa toda, Marcia, é a gente botar na cabeça que alguma oportunidade, se você procurar por ela de verdade, ela vai acabar surgindo. Eu acabei de dar um exemplo, eu nunca dei aula de português na minha vida, né? E aí eu fui atrás, procurei e tal, e consegui ter alunos. Eu tenho pessoas, tenho amigos que, por exemplo, nunca fizeram artesanato. Tudo bem, o mercado está meio, né? Enfim, está muito cheio de gente fazendo isso, mas de qualquer maneira, a mensagem que eu queria passar é assim: existe uma necessidade de se manter em movimento e fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem uma expertise muito legal em vendas e você está, enfim, parado,
cara, cria um e-book, bota o seu conhecimento para rodar, coloca as coisas que você sabe no mercado, porque alguém vai ver, pode ter certeza que alguém vai ver, e alguma coisa vai rodar disso. E olha, uma outra coisa importante, não é do dia para a noite. Né? Não adianta a gente acreditar que as coisas acontecem do dia para a noite. Você tem que semear muito e tem que ter paciência. Para quem é mais velho, é mais fácil ter um pouco de paciência. Agora, é claro que tudo tem limite, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente precisa se manter em movimento e principalmente, assim, não perder a conexão com aquilo que é contemporâneo. Hoje a gente sabe, porque é muito difícil mídia digital. Cara, tem curso de graça na internet, vai fazer, sabe? Tem um monte de coisa que dá para fazer e que, se você se não te empenhar desconecta. de verdade, sim, você vai continuar conectado, você vai continuar tendo relações, você vai continuar falando com as pessoas. Eu acho que o mais importante é isso. E você comentou essa questão de se manter em movimento. Eu lembrei de um comentário de uma garota que fez um curso na Empretec e um dos módulos era achar alguma coisa que você imagina que você sabe produzir e vender e fazer isso em uma semana. Se vira, faz. E daí, no caso dela, ela era formada em moda, ela trabalhava com moda, mas ela sabia fazer suco verde. Ela saiu vendendo suco verde. Ela falou assim que ela teve que vencer várias barreiras, inclusive de pessoas que ela conhece cruzarem com ela no metrô vendendo suco verde. Sim. Mas deu certo. Assim, a conta fechou. Não é claro que assim, não é fácil assim para todo mundo. Não estou falando de uma receita milagrosa, mas ir atrás ajuda a fazer acontecer. Você sabe que tem uma coisa muito louca nisso tudo, né, Márcio? Tem muita gente talentosa, cara. Tem muita gente talentosa. Tem muita gente talentosa mesmo, assim, que conseguiria fazer algumas coisas. O grande problema é que nós somos, na maioria, para não ficar genérico, nós somos muito acomodados. A verdade é essa. A gente faz aquilo que a gente gosta de fazer. Eu vou dar um exemplo. O cara lá, a senhora, a pessoa, o homem, sabe fazer um bolo maravilhoso, né? Esse bolo seria vendido para muita gente, ele poderia ganhar dinheiro com esse bolo. Ele faz o bolo maravilhoso. Só que não é só fazer o bolo, mas você tem que fazer o bolo, você tem que entender de marketing, você tem que entender de logística, você tem que saber calcular o custo, você tem que ter finanças, tem que saber onde comprar, sabe? Só que o cara não gosta de nada dessas coisas aqui, ele gosta de fazer bolo. E eu me encantei com a história de uma amiga minha que, assim, sem ter nada de marketing, ela tinha todo o storytelling, assim. O pão que tem o nome da padaria é o pão que é inspirado na avó dela, e o pão é vegano porque ela é vegana. Tipo, toda a história fecha de uma forma tão bonita que você quer aquilo. Não interessa que aquilo seja mais caro. Sim. Então, cara, o que eu acho é que, assim, a gente precisa deixar de ser acomodado. E se a gente sabe fazer um bolo muito legal, a gente não... O bolo a gente já sabe, beleza, tá ganho isso, sabe? Tá resolvida essa questão. O que eu preciso resolver agora é como é que eu vou vender, como é que eu vou embalar, como é que eu vou calcular o custo. E aí, você tem que ir para a internet, você tem que ir para o Sebrae fazer curso de graça, você tem que aprender a fazer essas coisas. Entender essa logística, quanto você vai investir, exatamente, quanto vai voltar. Porque tem uma diferença e não é uma questão só de preposição, é uma questão muito séria. Uma coisa é você ser um cara que é especialista em negócios e a outra coisa é você ser um cara que é especialista no negócio. Uhum. Então você sabe fazer bolo muito bem, só que o resto da cadeia toda, ele está desprendido de você fazer bolo. E às vezes se você tiver só um dos dois, não vai dar em nada. Então, o lance, cara, é não se acomodar. É não perder a sua relação com aquilo que é contemporâneo. E essa é a grande dificuldade. A maioria de nós é muito acomodada. Marcos, como a gente tem 10 minutos até o final do horário que eu marquei com você, a gente vai para o nosso bate-bola. Eu não sei se você viu como foi o bate-bola com outras pessoas por aí. Com a Karina, a Damares foi perguntar umas coisas apimentadas para ela, mas é claro que no nosso tema não cabe isso. Porém, como a gente eu gostei da Damares, pessoas... eu gostei da Damares. Eu estava achando que mas vinha a Damares qualquer coisa tipo... tipo... ela joga na lata as perguntas dela. Porém, você eu viu? tenho uma coisa que meio assim...
Cid Moreira, Sérgio Chapelain. Gostei disso aí, cara. Fiquei parecendo Vando. O detalhe é que tá prateado. Eu tô parecendo aquelas senhoras que vai fazer... pintar o cabelo e ficar roxo. Se fosse, como chama aquilo? Tem um nome, esqueci. Não, eu não soube encaixar, tá uma coisa meio desconstruída, mas vamos lá. Vamos pro bate-bola. Você já se sentiu muito velho para fazer algo ou foi julgado dessa forma? Cara, eu sou julgado por ser muito velho todos os dias na minha casa, porque meus filhos me julgam todo dia. Pai, como que pode? Só que é o seguinte, eu aprendi uma coisa importante, assim, eu aprendi a rir dessa situação, né? E aquilo que você falou, eu só não vou fazer aquele gesto porque ficaria feio, mas você imagina aquele gesto do dedo do meio, entendeu? Então, quer julgar, meu, é isso, entendeu? Porque tá posto, né? Alguém sempre vai julgar. Meu, é a vida, né? E aí, você é julgado quando você é julgado? Você é julgado, e aí vem uma crítica muito séria, quando você, por exemplo, vai passar por o primeiro processo de triagem numa empresa, e quem te entrevista sem nenhum tipo de preconceito é uma pessoa que não tem o mínimo da condição para te entrevistar. Não tem repertório, muitas vezes nem sabem falar português. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma menina e ela falou tão errado que dá vontade de levantar e ir embora. Então é isso, é nesse momento que aí eu me acho velho, que eu falo, gente, quem sou eu para ficar julgando? Mas é nesse momento que a coisa vira. Bom, assim, às vezes eu me intrometo no bate-bola alheio e eu já fui julgado por fazer lives e fazer reels, então... Aliás, parabéns pelos seus reels, eles estão cada vez mais legais. Acho que você deve continuar. E eu acho que na próxima você deveria começar a colocar figurino. Figurino é uma boa. Não, já pediram para colocar figurino, coreografia, mas eu tenho que melhorar um pouquinho mais, senão vai ficar muito mequetrefe. Eu tenho que chegar chegando, né? Tem que fazer direito. Mas já fui julgado também, sou muito velho para fazer reels. Você lembra de alguma música que para você não envelhece? Cara, tem tantas. Tem músicas que a gente ouve que elas parecem que tocaram ontem, né? Então, hoje eu escutei B-52. E lembra daqueles caras do New Wave? Eu escutei, eu não lembro daquela música, não lembro qual o nome da música, mas eu adorei. Eu acho que essa música é o tipo de música que tem uma batida que nunca vai envelhecer. E as músicas do Roupa Nova também são músicas que eu acho que nunca vão envelhecer. Você falou do B-52s, eu lembrei de outra coisa, que eu ia falar do Sonic Youth, que eu adoro uma música que chama Incinerate, que para mim é atemporal. E gosto de uma da Charlotte Gainsbourg, que é... Gente, esqueci o nome da música. Mas, enfim, a mais famosa dela. Mas daí B-52 me lembrou de Pet Shop Boys, que tem música, muita música que não envelhece também. Aliás, tem Sound of Silence, que é maravilhoso, que tem uma versão deles que é muito legal. Então também essa leva aí tem muita banda boa. Tem sim. Isso daqui, nossa, eu não me preparei para essa pergunta, não. Vou ter que pensar. Um filme ou série... não, já sei. Um filme ou série que tem protagonistas sênior. Cara, você sabe que tem um filme, eu vi esses dias, que se chama O Estagiário. Não sei se você já viu. Eu lembro, mas talvez não seja o que eu tô lembrando, que era um que tinha Sandra Bullock a Sandra Bullock e aquele outro... Cara, aquele filme é muito legal, é muito jóia. Porque, eu nunca vi o filme inteiro, eu vi uns pedaços dele. Eu sempre ficava ali no meio do caminho. Não é nenhum blockbuster, não é nada disso, sabe? Acho que nem fez muito sucesso, mas é muito legal. Porque o cara, ele, com a paciência dele, ele mostra o caminho para ela, sabe? E eu acho isso muito legal, assim. Ele não se cansa de ter paciência. Eu acho louvável quem é desse jeito, sabia? Tem essa paciência desse jeito, né? Para ensinar. Eu tenho uma outra série... O meu amigo aqui, o Maeda, ele falou um Lago Dourado com a Jane Fonda. Eu ia falar da Jane Fonda, da série dela, que... A tua irmã falou que é o Robert De Niro, e é verdade, é o Robert De Niro mesmo. Né? A Jane Fonda tá com aquela série incrível, ela e a... Esqueci o nome da outra atriz. Enfim, mostrando, tipo, a vida de mulheres
na terceira idade, que podem ser ativas, se Ah, separam. eu vi. Cara, aliás, E é super divertido. Como tem coisa legal, né? Assim, e que E a assim, gente qualquer muitas coisa vezes. que a Meryl Streep faz, porque os papéis que ninguém pega, a Meryl Streep pega todos. Tem, Então ela tem todos os o papéis da mais idade legal dela. dela, o mais legal dela é esse aqui. Ó. Imagina que isso aqui é um óculos de sol. O Diabo Veste Prada. Esse é o melhor, cara. A mulher é Não, e muito foi legal boa, um cara. Oscar que ela, as duas assistentes, a Anne Hathaway e a. Esqueci o nome da outra lá, que é famosa, e depois eu vou Aquela lembrar. ruiva, né? Que é super A famosa. Ruiva. E daí elas estavam lá, tipo, se comportando como assistentes. Só um olhar dela já entrava no personagem. Assim, ela é incrível. E ela é. E que mais? Filme. Uma personalidade que, mesmo com idade avançada, segue sendo inspiradora. Cara, é muito complicado não falar da Dona Fernanda, né? Porque, meu, assim, tem outra. A Fernanda Montenegro? Não tem, né? Se olhar todo o panteão de artistas Ela e é tão tal, lúcida. cara, não, e isso que é o pior. Porque, assim, outro dia ela foi tomar, ela fez a campanha pró vacina, né? Que maravilhosa tal. E aí ela fez a campanha e aí eu vi um spotzinho que ela gravou, depois que ela gravou a campanha. Ela falou assim: eu tenho vergonha de ser brasileira nessa hora. Quer dizer, não precisa falar mais nada, entendeu? Tá tudo certo, né? Encerrou o assunto. Não, ela é incrível mesmo. E Eu tinha você? pensado em alguém, até saiu da minha cabeça agora, que eu lembrei de uma peça, um monólogo da Fernanda Montenegro, onde ela simplesmente recitava cartas da Simone de Beauvoir. Ah, eu me lembro disso. Assim, uma cadeira e iluminação. Eu chorei 2 vezes só de ouvi-la falando aquilo com a emoção que ela estava sentindo. Ela é uma atriz incrível e ela tem um posicionamento, um olhar do mundo incrível. E o que eu acho mais legal nela, sabe o que é? É que assim, eu olho para ela e eu não consigo fazer essa dicotomia direita e esquerda, que é tão bacana se fazer, tão comum, né? Tudo é direita ou esquerda, né? A gente não, o meio deixou de existir há muito tempo. Eu olho para ela e eu não consigo ver isso, sabe? Eu vejo uma Você vê pessoa lucidez. lúcida. Oi? Você vê lucidez. Eu vejo uma pessoa lúcida que fala coisas lúcidas. Então, sabe, pouco me importa se ela tá lá naquele canto ou nesse canto aqui, sabe? Uma coisa que eu acho interessante também na minha ex-amiga Gabriela Prioli, que eu acho que ela não se posiciona como esquerda ou direita para poder ser ouvida por mais Sim. gente. E daí a mensagem atinge um público muito maior que às vezes teria um preconceito e uma barreira. Ecoa, né, Márcio? Que mais? Estamos chegando no final. Lembra de alguma lição que aprendeu com alguém mais velho quando era criança? Cara, A gente aprende tanta coisa, né? eu tive duas grandes inspirações na minha vida. Duas grandes inspirações. Duas pessoas que eu não vou esquecer nunca. A Nunca. Assim. Cassandra com esse cabelo. As minhas duas avós. Eu tive duas avós. A minha avó, por parte do meu pai, ela era uma pessoa analfabeta, mas era uma das pessoas mais sábias que eu já vi na minha vida. E a avó, por parte de mãe, era de um nível de religiosidade que eu nunca vou me esquecer. Então, assim, é muito, muito doido, assim, porque nos piores momentos da minha vida eu me lembro delas falando, e eu me lembro delas falando uma coisa que, para mim, assim, as duas tão diferentes e tão iguais, sabe? Elas falavam assim: Deus te abençoe. Então, cara, isso é um negócio que eu sei que em algum momento, em algum lugar, elas estão olhando lá e. E essa energia Então, chega em você. cara, é meio Esse bem que é foda. emanado, ele vai fazer o bem que deve ser É, feito. isso. Esse me fez lembrar do meu avô. Meu avô era uma fonte de inspiração, era alguém que eu admirava muito. Meu avô, os dois avós, na verdade, eram muito legais, mas eu tive mais convívio com o avô materno. Então, o senhor Getúlio era uma inspiração. E minha avó Pelo também era cuidado muito com as chantagista, sabe? pessoas. Hã? A minha avó também a minha avó era muito chantagista, sabe? É. Porque assim, ela vivia contando aquelas histórias infantis pra gente não mentir, sabe? Aquela do Pedrinho Lobo. Ela adorava contar essas coisas que era pra gente não mentir nunca na vida. O meu pai tem umas histórias tão doidas que eu sinto com a minha irmã, assim, passado o tempo, né? Meu pai já faleceu,
a gente olha para trás e, assim, olhando com o distanciamento, sem emoção, é hilário o quanto aquilo era absurdo. Mas meu pai era uma figura à parte. Aliás, outro dia eu li a carta que você escreveu para o teu pai, que você publicou. Uhum. Cara, eu chorei, confesso a você, porque, meu, é muito... Puta, sabe aquelas impressões de estou passando a régua? Eu fiquei tão emocionado com aquilo, Márcio. Parabéns, e parabéns por expor isso, porque é tão pessoal, né? E é tão difícil, e serviu, acho que, de lição para tanta gente. Parabéns mesmo, cara. Obrigado. Eu recebo feedbacks positivos e negativos, mas assim, é meu gostar de escrever e gostar de compartilhar. Se fizer bem para alguém, tô feliz. Quem não gostar, não gostou. Que pena, mas para mim fez bem escrever aquilo ali. Inclusive, uma coisa que eu me dispus a fazer no final do ano passado, e eu quero fazer mais vezes em outras situações, pensei em 4 mulheres, calhou de ser mulher, calhou de serem mulheres, mas pensei em 4 pessoas que me inspiravam muito. Algumas eu não tinha contato muito frequente, outras eu já tinha perdido contato, mas daí eu quis escrever para elas falando o quanto elas eram incríveis e o quanto, assim, a vida delas mudou. Quando eu as conheci, eu era outra pessoa, elas eram outras pessoas, mas que elas seguiam sendo maravilhosas e me inspiravam. E eu tive feedbacks muito legais delas. Acho que quando isso que você dá, você recebe em dobro de volta. Não tem dúvida. Não tem dúvida. E a última pergunta, valeria a pena ser jovem para sempre? Tô meio punk agora, né? Cara, você sabe que eu fiz tanta cagada quando eu era mais novo? Sabe, de não prestar atenção, de não ter inteligência emocional suficiente para segurar as coisas. Que, assim, claro, é muito mais legal, né? Você é mais novo, você tem outro vigor, você não tem a pele toda manchada, você não tem um monte de ruga. Só que, assim, eu acho que não, Márcio, sabia? Eu acho que não, eu acho que a gente acaba olhando... Você sabe que tudo depende do canto da sala que você está, né? Dependendo do canto da sala que você está, você tem uma visão. Então, eu acho que tudo depende muito do canto da sala que você está. Se você me perguntasse o seguinte, você tem uma doença, e se você voltasse lá atrás, você conseguiria curar essa doença? Talvez eu até fizesse isso. Mas voltar por voltar, ou ficar meio Peter Pan aí para o resto da vida, não sei se eu tenho saco, não. Desculpa, eu ri do Alexandre aqui, falou que eu tô parecendo um supla grisalho, né? Eu fui jogando o cabelo pro alto aqui, deixa eu voltar. Aliás, já que a gente tá nisso, você viu a piadinha da Ana Maria Braga e o moço do Big Brother? Não. Que saiu? O moço do Big Brother fez uma piada ridícula com o cabelo de um deles. Eu ouvi os comentários a respeito. E aí, no dia seguinte, a Ana Maria Braga estava entrevistando o cara, né? E aí ela falou para ele assim, a piada, hein, gente? Ela falou assim, então, você não acha que é errado fazer brincadeira com o cabelo dos outros? Aí ele falou assim, eu não acho não, supla. Ruim, né? Como manter o diálogo, né? Mas só fechando a questão de idade, ser jovem para sempre, eu concordo com você. Talvez seja muito difícil envelhecer para quem não amadurece. Porque daí aqueles valores baseados só na juventude, no vigor, na aparência, eles vão embora. E daí não sobra nada. Se você consegue ir balanceando isso, dói menos. É que a gente vive, né, um momento, acho que a gente fala muito disso, né? Porque valoriza-se muito a juventude. Quando não se valorizou a juventude? Em que momento da história da humanidade não se valorizou a juventude? Sempre foi valorizada. Vivia-se menos, então talvez as pessoas fossem jovens por mais tempo, né? De repente. Agora, eu acho que a gente tem que olhar também com bastante responsabilidade para a juventude. Né? E a juventude ela tem que ser repleta de valores. Eu acho que a gente precisa entender quais são esses valores e o que a gente está plantando. Né? É ato contínuo mesmo. O que você plantou... Porque pode parecer piegas, Márcio, mas eu acho assim, você planta o que você quiser. Né? Plantar é opcional, agora colher também, né? Então, você criar essas pontes, né? Conseguir se comunicar, passar
o que você quer falar e ser ouvido também é importante, porque às vezes tem esses gaps de gerações e Sim. Aí se perde muita coisa. Você imagina que tem empresas hoje que tem 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente, o que é absolutamente legal, né? O Ayrton Carlini é especialista, ele acabou de entrar, ele é especialista nessa área e ele sempre diz isso. Ele fala que existem lugares onde tem 5 gerações trabalhando junto e a pessoa que é o líder de todo esse pessoal tem que ser muito mais do que um líder, tem que ser quase que um inspirador ali, né? Essa gente que está entrando agora, tudo acha que eu tenho esse cabelo, né? Como acabou esse cabelo, eu vou tirar isso daqui. Tirou. Ai, ai. Marcos, bom, chegamos ao final do formato do nosso bate-papo. Te agradeço imensamente, eu acho que foi muito rico. Vou disponibilizar aqui no meu perfil, vou tentar baixar para te enviar também e te agradeço por compartilhar aí seus conhecimentos, seus pensamentos, suas reflexões. Saudades de poder falar contigo pessoalmente. Marcelo, eu queria te falar uma coisa, cara. Estou muito feliz de ter conseguido conversar com você. Obrigado. E eu acho que a gente precisa manter uma coisa muito importante na vida da gente, sabe? Que é difícil, é muito difícil. A gente toma tanta porrada que às vezes a gente se esquece disso, que é manter a essência da gente. Quando a gente se desconecta daquilo que a gente fica triste. E gente triste fica doente. E gente doente é um saco. Então, assim, a gente tem que ter uma luta constante de manter aquilo que a gente acredita como valor e como essência. E quando a gente faz isso, a gente fica muito melhor. E é menos doloroso do que o contrário. Uhum. Concordo. Obrigado. Disponha sempre. E vamos ver se a gente faz um dia desses aí, um podcast, alguma coisa falando sobre esse tema todo. Tá bom? Ótimo. Não, tem muito tema para a gente falar ainda aí, com certeza. Tem sim. Super obrigado. Para todos vocês. Tenham um excelente final de semana. Cuidem-se. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Use álcool gel. Isso não é demais falar. E, acima de tudo, tenham um pensamento de que vocês estão blindados aí por uma energia legal e que nada vai acontecer. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado a todos. Abração. Um grande abraço. Tchau, tchau.